Eita, que o Leão tá na expectativa, porque no dia 9 tem o Ceará, 9h30 da noite na ilha, valendo vaga pra semifinal da Copa do Nordeste. Novo capítulo do futuro de Zé Lucas. Podemos dizer que é um capítulo light ou um capítulo recheado de expectativas. Um abraço, boa noite, Vinícius. Um abraço, Mário, boa noite a você, um abraço, Diego. Essa questão, esse assunto, capítulos sobre o tema Zé Lucas, que continua muito quente em meio ao torcedor do esporte. A informação que foi trazida hoje pelo Diário Esporte de Barcelona, da presença de dirigentes do esporte em Barcelona para reunião com o clube catalão para tratar do Zé Lucas. E confirmamos essa informação, presidente Yuri Romão, diretor-geral de futebol Enrico Ambrogini e o executivo de futebol Thiago Gasparino tem já um bom diálogo com quem manda no futebol, podemos assim dizer, no futebol do Barcelona, que é o luso-brasileiro Deco. Então essas negociações tiveram um início prático e direto do interesse do Barcelona, que foi noticiado na última quarta-feira, ou no caso, na última, foi no dia de ontem, né? Na verdade, anteontem, terça-feira, foi noticiado pelo Marca da Espanha, esse de Madrid, e o interesse, e hoje o diário catalão, o Esporte, trouxe esse detalhe da presença dos dirigentes do esporte em Barcelona. Então, Mário, essa corrida para a contratação do Zé Lucas teve um capítulo importante, um pontapé inicial aí entre esporte e Barcelona, lembrando que tem outros clubes também interessados nessa joia do clube rubro-negro. Antigamente o jogador, ele quando surgia, né, passava um tempinho. Hoje é vapt-vupt, né, Diego? É aquela coisa, né? Os jogadores... Escolinha do professor Raimundo aí, Diego? Vapt-vupt mesmo. Ele lembrou bem, Vinícius. Mas sim, Mário, o jogador tá indo cada vez mais cedo, né? O futebol internacional, né? Até porque a primeira busca dele, né, quando começa a carreira, quando começa a se moldar como jogador, é ajudar a família com uma proposta interessante vindo de fora, né? Primeiro desponta no clube daqui, para depois ser negociado. Então, essa valorização, né, que vem acontecendo com os garotos, né, você viu a assinatura da renovação de contrato com o Zé Lucas mesmo, ele vai até 2028, se não me falha a memória, 2027, mas a multa... 2028. Pronto, 2028, Vinícius. Perfeito, obrigado. Então, essa renovação de contrato dele, a multa rescisória para um clube de fora, gira em torno de 330 milhões de reais. Então, imagine a valorização e como fica a cabeça do garoto, né, a mente do garoto, quando vê que ele chega ao ponto de valer isso tudo, né? Podemos pegar o Endrick, que foi pro Real Madrid, né? O Estevão, que tá fechado com o Chelsea, que vai pra Inglaterra quando chegar a maioridade. Então, o Zé Lucas, é mais uma joia que tá sendo tratada, e mais, tratada com um valor ainda maior do que foi negociado o Pedro Lima, que também não foi um valor nada baixo, né? Acertou bem com o Wolverhampton na Inglaterra, né? A Premier League, que é uma competição muito forte. O Pedro Lima já até teve algumas chances por lá, mas o Zé Lucas no Barcelona, isso só ratifica essa mudança de patamar que o esporte tem com relação à base, né? Os investimentos que vem fazendo com a categoria, o investimento que vem fazendo com a estrutura, com o centro de treinamento, mas é muito dinheiro envolvido, mas aquela coisa, futebol é negócio, deixou aquela, já se passou daquele tempo de que o jogador era formado na base, ia pro profissional, dedicava a vida por aquele clube, né? Você tira um jogador de 10 mil hoje em dia que faz isso. Então o mundo se globalizou, né? Chegou ao ponto de que todo mundo está envolvido e o dinheiro fala mais alto, e quanto mais jovem e com talento, mais rápido é vendido. E aí o jogador vai voar. Se bem que eu me lembro do Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus que foi do Palmeiras, isso. Saiu pro futebol inglês da Inglaterra. City. O City. E esse aí não estourou no Palmeiras, mas fora não deu aquele boom, assim podemos dizer, né, Diego? Mas a verdade é que o Palmeiras está fazendo senhores negócios com a base, né? O Palmeiras é uma referência no futebol nacional em termos de revelação dos jogadores, né? O Gabriel Jesus foi uma prova disso, né? O Endrick e o Estevão são os recentes. E teve outro, Guilherme também, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme também. Luiz Guilherme. Esse aí já foi ou ainda vai? Não, ainda vai. Ainda vai, até eu me lembre, ele ainda vai pro futebol. Não, já tá no West Ham, não? Já tá no West West Ham? Foi também? Isso. Olha aí. Só do Palmeiras, né, amigo? Só do Palmeiras, né? Isso sem contar dos outros clubes que tem no futebol brasileiro. O Flamengo mesmo tá revelando o Vinícius Ian.
que é artilheiro da equipe no Mundial de Clubes. Vinícius Júnior também passou por essa revelação. Pois E é. eu estou trazendo esses nomes aqui para que o torcedor do esporte entenda que não é algo, porque é Zé Lucas, porque é o esporte. Não. Essa rotatividade, essa questão de negócios, futebol é business há muitos anos, amigo. Mas há certeza também, Mário, de que o futebol não está apenas voltado no eixo sul-sudeste. Tem bons jogadores que merecem ser observados por aqui também, né? Sim. O Sport, o Bahia também tem uma leva boa de jogadores da base. Vitória. O Vitória também já é um celeiro de Juan jogadores. Pablo, Del, são dois nomes muito fortes, né, no Bahia. Del, isso. Eu tava lembrando do nome desse atacante. Se não me engano, ele tem 16 para 17 anos. Isso. Mas ele já vem voando no Sub-20 do Bahia. Até fez algumas partidas nesse ano pelo Campeonato Baiano, né? Tava na Copa São Paulo também jogando pelo Bahia. E são jogadores que merecem ser observados, né? O Nordeste sim tem bons jogadores, tem celeiros de bons atletas e tá na hora de sair um pouco dessa visão do eixo e começar a olhar para as outras regiões que merecem sim ser mais explorados, porque tem jogadores que têm muita qualidade que podem render. Com promoção, o Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o jogo com o Ceará. O jogo vai ser dia 9. Como é que vai funcionar esse cronograma, Vinícius? Mário, o jogo, como você falou, é somente dia 9 de julho, 9h30 da noite, na Ilha. Partida única, confronto eliminatório. Esse clássico que nos últimos anos sempre foi muito quente, né, muito disputado, decidiu em 2023 a própria Copa do Nordeste. Temporada passada foi duelo nas quartas de final com a melhor para o Sport. E o Leão vem muito mal, né, Mário? Em termos de resultado, não vence desde 22 de março, aquele jogo de ida do Pernambucano contra o Retrô na Arena por 3-2, e o que o Sport busca mais nesse momento é ter o torcedor junto. E para isso, o Sport já com bastante antecedência, divulgando esse cronograma de venda de ingressos, que vai começar amanhã, a partir do meio-dia, e vai seguir aquela ordem, Mário, de categoria de sócios, né? Vai vir alguns planos para somente no sábado, às 6 da noite, ter a disponibilidade para o torcedor comum, o público geral. Mas o Sport vai fazer, vai dividir em 3 momentos, em 3 lotes, a venda desses ingressos. O primeiro lote desses ingressos começando a ser vendido com valores iniciais de R$15, ingressos a partir de R$15. Depois um segundo lote com ingressos a partir de R$20. E esse primeiro lote promocional seguindo até 4 de julho. Depois, esse segundo lote promocional tendo validade até 7 de julho. E depois disso, o torcedor pagando já bem mais caro, Mário. Por exemplo, no dia do jogo, o torcedor associado vai pagar o ingresso mais barato, custando R$50. O não sócio pagando no ingresso mais barato R$100. Então veja, o primeiro lote, ingressos a partir de R$15, o segundo lote, ingressos a partir de R$20. Aí se o torcedor deixar para o dia do jogo, aí vai ficar bem mais salgado. Por isso que é melhor comprar de forma antecipada, porque aí garante o espaço, pagando um valor tranquilo. Agora, me traga informações sobre essa questão do passo a passo do esporte, que está dando passos para ampliação do CT. Já foi ampliado, já passou por uma ampliação. E agora mais um, é isso, Vinícius? Tem o CT, o terreno que foi comprado há mais de uma década, que é onde tem hoje os campos, onde tem instalações, está passando por melhorias e modernização dos alojamentos, né, dos hotéis, tanto da base quanto do profissional. E esse atual CT do Sport tem 9 hectares. O Sport, no terreno ao lado, que totaliza 14 hectares, o Sport adquiriu esse terreno, e nesse processo, passo a passo dessa ampliação, o Sport teve uma reunião com profissionais da construção civil, aí entenda-se, arquitetos, construtores, parceiros de áreas de instalações, e o tema dessa reunião foi a viabilização para se obter o alvará de construção para essa nova parte, essa ampliação do CT. Esse alvará, o Sport deseja esse alvará de construção ter ainda este ano. E na semana passada foi concluído o levantamento topográfico do terreno, que teve também o acompanhamento e o mapeamento no que se refere a possíveis restrições ambientais da região. E tudo isso foi aliado a um estudo de viabilidade ambiental, e o Sport tendo agora nessa etapa, Mário,
uma previsão de investimento de 15 milhões de reais. E o que é que isso engloba? Primeiro momento, essa obra de ampliação vai ter aproximadamente 2.000 metros quadrados de área construída, fora toda a infraestrutura, né, necessária para água, energia, espaços de vivência, estacionamento, e os principais itens previstos nesse primeiro módulo. O Sport vai dividir em módulos essa ampliação do CT. Nesse primeiro módulo estão previstos 2 campos oficiais de treinamento, o bloco administrativo, refeitório, sala de imprensa e também auditório, estrutura de saúde e performance, nova academia, hotel para concentração do elenco e do staff técnico. Essa nova área, como a gente falou, possui 14 hectares, sendo incorporada aos 9 hectares do atual CT, totalizando 23 hectares, o que leva, Mário, ao Sport ter o 6º maior centro de treinamento do país no que se refere à extensão territorial. Então, uma etapa, mais um passo dado, o Sport buscando ainda esse ano obter o alvará de permissão, né, para a construção, iniciar esse módulo de ampliação do CT rubro-negro, que busca aí atingir 23 hectares com uma grande estrutura e uma estrutura bastante moderna, pelo menos é o que promete a direção do Sport.